Deputado Francisco Tenório, para a chamada dos senhores deputados. 13 deputados presentes, senhor presidente. Havendo o número regimental, declaro aberta a sessão. Deputado Bruno. Solicito ao deputado Bruno Toledo que faça leitura da ata da sessão anterior. Aos 17 dias do mês de novembro do ano de 2021, na cidade de Maceió, capital do estado de Alagoas, às 9 horas, na sala das sessões da Assembleia Legislativa Estadual, estão presentes os senhores deputados Marcelo Vitor, presidente, Francisco Tenório, primeiro secretário, Paulo Dantas, segundo secretário, Marcos Barbosa, Ângela Garrote, Antônio Albuquerque, Breno Albuquerque, Cabo Bebeto, Cibele Moura, Davi Maia, Dudu Ronaldo, Fátima Canuto, Giovan Barros Filho, Inácio Loyola, Jairzinho Lira, Léo Loureiro, Olavo Calheiros, Ronaldo Medeiros, Silvio Camelo e Tarcísio Freire. A número regimental, o senhor presidente declara aberta a sessão. É lida, discutida e aprovada a ata da sessão ordinária anterior. Expediente consta das seguintes matérias. Mensagem governamental 63 de 21, remetendo o projeto de lei ordinário 751 de 21, que dispõe sobre a revisão do plano plurianual para o período de 2020 a 2023. Instituído pela Lei Estadual 8.231, de 8 de janeiro de 2020, e da outras providências. Encaminhada à terceira comissão. Mensagem governamental 64 de 2021, remetendo o projeto de lei ordinário 749 de 21, que autoriza o Poder Executivo a abrir orçamento vigente, crédito suplementar a favor do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, no valor que menciona e da outras providências. Encaminhada à terceira comissão. Mensagem governamental 65 de 21, remetendo o projeto de lei ordinário 750 de 21, que institui a política estadual de saúde para os povos e comunidades tradicionais do Estado de Alagoas e da outras providências. Encaminhada a segunda e 15ª comissões. Emenda modificativa número 214 de 21, ao projeto de lei ordinário 747 de 21, é remetida à segunda comissão. Requerimento 912 de 21, autoria do deputado Giovan Barros Filho, solicita voto de pesar um dos maiores expressões políticas do município de São Miguel dos Campos e de toda a região, vereador Jorge da Farmácia, falecido em 13 de novembro do corrente ano. Requerimento 913 de 21, subscrito pelo deputado Antônio Albuquerque, que justifica sua ausência dos dias 10 e 11 de novembro. Requerimento 914 de 21, subscrito pelo deputado Marcos Barbosa, que justifica sua ausência dos dias 11 e 16 de novembro. Requerimento 915 de 21, de autoria da deputada João Pereira, que solicita a marcação de audiência pública para debater sobre o Fundo Estadual de Combate à Erradicação de Pobreza, FECOEP, e a Lei Orçamentária Anual, que será realizada no dia 29 de novembro de 21. No plenário da Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas, às 15 horas. São lidos, discutidos e aprovados os pareceres 1186, 1188, 1190, 1191 e 1192 de 21, da segunda comissão. Esgotada a matéria do expediente. Na hora do expediente ocupa a tribuna o deputado Davi Maia. O orador comunica aos pares que o projeto de lei do ICMS Verde foi escolhido como um dos finalistas do Prêmio de Inovação e Sustentabilidade da Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, RAPS. Conclui discorrendo sobre os benefícios e a importância da iniciativa para a proteção do meio ambiente. Em parte, a deputada Cibele Moura e o deputado Inácio Loyola parabenizam e solidarizam-se com o pronunciamento. Encerrada a hora do expediente, passa a hora do dia. Ocupa a primeira secretaria o deputado Léo Loureiro. Procedido de verificação de quórum, há número legal para deliberar. São aprovadas as seguintes matérias em segundo turno. Projeto de lei 578 de 21 e único o requerimento 907 de 21. São discutidas e encerradas as discussões das seguintes matérias de segundo turno: redação do vencido ao projeto de lei 33 de 19 e ao projeto de lei 720 de 21. E em primeiro turno, o projeto de resolução 83, 84 e 86 de 21. E os projetos de lei 656, 676 e 702 de 21. E única as indicações número 1.200 e 1.201 de 21. Quando da discussão do projeto de lei 656 de 21, usa a palavra o deputado Inácio Loyola para agradecer a homenagem à sua mãe. Encerrada a ordem do dia, passa-se às explicações pessoais. Com a palavra o deputado Inácio Loyola.
O orador registra o aniversário do seu neto David Freitas Pimenta. Com a palavra, o deputado Cabo Bebeto. O orador anuncia a vigência da lei que cria o cadastro de bloqueio de ligações abusivas no PROCON e de sua importância na proteção dos cidadãos aos transtornos causados pelas ligações de oferta de serviços e bens. Não há mais oradores de explicações pessoais. O senhor presidente convida os senhores deputados para a próxima sessão ordinária, a hora do regimento, e encerra presente. Todas as manifestações ocorridas na presente sessão estão registradas em notas taquigráficas, fazendo parte integrante desta ata. Para constar a lavra presente que assino Flávio Galindo, redator de atas, e eu, Denis Pereira Madeiro, digitei assino, e o deputado Bruno Toledo, servindo a segunda secretaria, subscrevo. É o que consta em ata, senhor presidente. Em discussão, a ata lida pelo deputado Bruno. Não havendo que queira discutir nem impugnar, considero-a aprovada. Deputado Francisco Tenório, para a leitura do expediente. Projeto de Lei Ordinária 755/2021 do Poder Executivo. Mensagem 66/2021, referente ao projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial no valor que menciona para atendimento do programa Criança Alagoana, programa CRIA, instituído pela Lei Estadual de número 7965, de 9 de janeiro de 2018, no âmbito da Secretaria de Estado da Educação, SEDUC, e da outras providências. É o que consta o expediente, senhor presidente. Silvio, deputado Silvio. Senhor presidente, a respeito do projeto oriundo do Poder Executivo 648/2021, eu queria pedir a Vossa Excelência relatoria especial, porque os prazos já se encerraram, por favor. Ok, deputado Silvio. Assim que possível, lhe dou uma posição sobre isso, tá? Deputado Francisco Tenório, para verificação de quórum. 17 deputados presentes, senhor presidente. Havendo o número regimental, então vamos inaugurar nossa ordem do dia. Nosso item 1, em entendimento com a deputada Jorge. A deputada Jorge estava inscrita à hora do expediente e cedeu a sua inscrição para nós votarmos o quanto antes esse veto, porque temos a deputada Flávia, que precisa se ausentar do plenário. Então vamos ao item 1. É o veto parcial ao projeto de lei 382/2020, de autoria do Poder Executivo. Dispõe sobre a definição de sala de Estado-Maior, conforme disposto na Lei Federal nº 8.906, de 4 de julho de 1994, no âmbito do Estado de Alagoas. Para orientação do plenário, votando sim, se vota a favor da matéria, e votando não, se vota a favor do veto. Em votação, os deputados que tiverem dificuldades de votar no painel, é só verbalizar. Deputado Inácio Loyola, para orientar a bancada. Senhor presidente, deputadas, deputados, esses dois vetos que nós vamos apreciar, esse é o primeiro, o segundo é de minha autoria. Tem de uma importância muito grande para a função do advogado e, posteriormente, a questão da vacina. Diria aos senhores deputados e deputadas, se nós pudéssemos derrubar esse veto, seria de grande importância para o Estado de Alagoas. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado Léo Loureiro, para encaminhar. Senhor presidente, para encaminhar, sim para o projeto, não para o veto. Muito bem. Deputado Cabo Bebeto. Tá bom. Ok, então, se tiverem dificuldades de votar no painel, é só verbalizar a votação.
Chico, deputado Francisco Tenório, como vota Vossa Excelência? Só falta colher o voto do deputado Francisco. Voto sim, senhor presidente. Vota sim. Então, fica 16 votos, então fica rejeitado o veto governamental. Vossa Excelência quer falar agora? Senhor presidente, eu apresentei um requerimento na terça, o deputado Silvio pediu adiamento, o prazo, acho que era para ele voltar hoje à discussão. Não, são duas Só sessões. na próxima terça mesmo? Duas sessões. Quarta e de hoje. Sim, senhor. Vamos ao item 2. Veto parcial, projeto de lei número 483, 2021, de autoria do Poder Executivo, mensagem 56, 2021, expõe sobre as diretrizes e distribuição de vacinas contra o novo coronavírus, a prevenção de desvios no âmbito do estado de Alagoas. Em votação, esclareço ao plenário que, votando sim, se vota pela matéria e não, vota-se pelo veto. Deputado Léo, para encaminhar. Senhor presidente, caminhamos a toda a bancada do PP por sim. Deputado Léo, encaminha sim. Deputado Inácio Loyola, Vossa Excelência, com a palavra. Senhor presidente, eu quero agradecer aos demais colegas pela derrubada desse veto. Como eu disse, é de grande importância para a sociedade alagoana. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhoras deputadas, senhores deputados. Obrigado, deputado Inácio. Como vota o deputado Galba Novaes? Deputado Galba Novaes vota sim. Então fica rejeitado o veto governamental por unanimidade. Seguimos nossa ordem do dia. Deputada Flávia. Deputada Flávia e deputada Cibele. As senhoras têm compromisso oficial, né? Então vamos ao nosso item 3. Votação em segundo turno da redação do vencido projeto de lei 33 de 2019, de autoria da senhora deputada Fátima Canuto, dispõe sobre a obrigatoriedade de os estabelecimentos públicos e privados do Estado de Alagoas inserirem nas placas de atendimento prioritários o símbolo mundial do autismo. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 4, projeto de lei 720/2021, de autoria do Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo a abrir o orçamento vigente, crédito suplementar em favor do Ministério Público do Estado de Alagoas e da outras providências. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 5, votação em primeiro turno do projeto de resolução número 83/2021, de autoria do senhor deputado Jairzinho Lira, concede a comenda de mérito legislativo Tavares Bastos, pós-mortem, ao matemático Miguel Maurício da Rocha, com fruto na resolução 249, de 14 de dezembro de 1972. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 6, projeto de resolução número 84/2021, de autoria do senhor deputado Silvio Camelo, concede a comenda Nise da Silveira ao médico Ricardo César Cavalcante pelos relevantes serviços médicos prestados para o Estado de Alagoas. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 7, projeto de resolução número 86/2021, de autoria do senhor deputado Davi Davino Filho, concede a comenda ao doutor Elvio Alto, à equipe multidisciplinar de enfrentamento à Covid-19 do Hospital da Mulher. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 8, projeto de lei 676/2021, de autoria do senhor deputado Galba Novaes, denomina rodovia Prefeito Linduval Cícero o trecho de acesso que liga o município de Taquarana a Belém, neste estado de Alagoas. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 9, projeto de lei 656/2021, de autoria do senhor deputado Ricardo Nezinho, denomina rodovia Cacilda Damasceno Freitas, a rodovia L499, de 6,7 quilômetros de extensão, que interliga Palestina a Pão de Açúcar. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como... Deputado Inácio, excelência com a palavra. Senhor presidente, deputadas e deputados,
Na discussão de ontem eu coloquei que essa rodovia vai receber o nome de minha mãe. Ela, quando foi construída, ainda em governo anterior, ela recebeu o nome da minha mãe, já se foi, Cacilda Damasceno Freitas, mas que, infelizmente, naquele momento, ela não foi oficializada, regulamentada, aprovada aqui, não passou pela Assembleia Legislativa. E, nesse momento, o deputado Ricardo Nezinho, sensibilizado com isso, entrou com esse projeto de lei, onde Vossas Excelências aprovaram já na primeira votação, e vão aqui os meus agradecimentos em meu nome e toda a minha família. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhoras deputadas e senhores deputados. Parabéns, deputado Inácio. Homenagem mais do que merecida. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 10, projeto de lei 702/2021, de autoria do senhor deputado Dudu Ronaldo, concede o título de cidadão honorário do Estado de Alagoas ao senhor Renato Lima de Oliveira. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Indicação 1200/2021, de autoria da senhora deputada Fátima Canuto. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Indicação 1201/2021, deputada Fátima Canuto. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Discussão em primeiro turno do projeto de lei 589/2021, deputado Ronaldo Medeiros, inclui no calendário oficial de eventos do Estado de Alagoas o Dia Estadual da Cultura Alagoana. Em discussão? Encerra a discussão. Item 14, projeto de lei 659/2021, de autoria do senhor deputado Ronaldo Medeiros, inclui no calendário oficial de eventos do Estado de Alagoas o Dia Estadual do Reggae. Em discussão? Encerra a discussão. Item 15, projeto de lei 684/2021, de autoria do senhor deputado Inácio Loyola, denomina Flávio Almeida da Silva a Escola de Ensino Fundamental e Médio como Escola Tempo Integral UNEX 2, em Piranhas. Em discussão? Senhor presidente. Para discutir, deputado Inácio Loyola, autor da matéria. Senhor presidente, deputados e deputados, nós temos 2 escolas estaduais na cidade de Piranhas. Essas 2 escolas foram construídas quando do início da construção da hidrelétrica de Xingó. A AXESF construiu e repassou para o estado de Alagoas. E essas 2 escolas, até hoje, não têm os seus patronos. A UNEX 1, que eu já entrei com um projeto de lei denominando prefeito Celso Rodrigues Rego, e a escola UNEX 2, denominando de escola o professor Flávio Almeida da Silva. Por que Flávio Almeida da Silva? Flávio Almeida da Silva, senhor presidente, foi o primeiro diretor desta escola. Fez um trabalho relevante e, nesses últimos dias, ele veio a falecer. E nada mais justo do que a sociedade piranhense, através de minha pessoa, reconhecer como patrono da escola, hoje, o NEX 2, recebeu o nome do professor Flávio Almeida da Silva. Muito obrigado, senhor presidente. Eu agradeço, deputado Inácio. Ainda em discussão? Encerra a discussão. Item 16, projeto de lei 695/2021, de autoria do senhor deputado Antônio Albuquerque. Considera de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais de Anadia, APRA. Em discussão? Encerra a discussão. Item 17, projeto de lei 699/2021, de autoria do deputado Cabo Bebeto, concede título de cidadão honorário do Estado de Alagoas ao excelentíssimo senhor capitão de fragata Wendel Petrocelli de Lima, atual capitão dos Portos de Alagoas. Em discussão? Certa discussão. Discussão única das indicações número 1202/2021, de autoria da deputada Ângela Garrote. Em discussão? Certa discussão. Indicação 1203/2021, de autoria da deputada Cibele Moura. Em discussão? Certa discussão. Indicação 1204/2021, deputado Gilvan Barros. Em discussão? Certa discussão. Requerimento do deputado Silvio Camelo, solicitando regime de urgência, nos termos do artigo 227, inciso 3º, do projeto de lei número 755/2021, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial no valor que menciona para atendimento ao programa Criança Alagoana, CRIA. Em discussão?
Encerra a discussão, coloco em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Encerrado a nossa ordem do dia. Deputada Jó Pereira, Vossa Excelência com a palavra. Sem carga, tá? Bom dia, alagoanas e alagoanos que nos assistem agora através da TV Assembleia, nos diversos ambientes dessa casa. Senhor presidente, peço licença para tirar a máscara, para que a voz fique um pouco mais clara e mantendo o distanciamento adequado das demais pessoas que estão aqui no plenário. Mas, como sempre faço ao ocupar essa tribuna, principalmente, deputado Inácio, ainda em tempos de pandemia, nós estamos aí vendo países da Europa retomando números de mortes, de casos. Peço a todos que tomem a vacina, inclusive a dose de reforço, que usem máscara, lave bem as mãos, ou usem o álcool 70, e dessa forma nós vamos estar nos protegendo, cada um fazendo, deputado Ronaldo, a sua parte. Bom dia aos servidores dessa casa, às senhoras e senhores membros da imprensa aqui presentes. Bom dia, colegas deputadas e deputados. Senhor presidente Marcelo Vitor, ocupo na manhã de hoje a tribuna, deputado Inácio, para dar voz a uma senhora que não teve o seu nome identificado, mas que teve sua forma de protesto amplamente divulgada através de um vídeo que circulou nas redes sociais e que foi publicado em alguns portais de notícia. Eu peço licença para colocar um pequeno trecho do desabafo dessa senhora. Senhores candidatos ao governo, nós do Estácio Gomes estamos precisando de água. Não tem água para a gente tomar banho. Eu preciso trabalhar e estudar e não tem água. Estou fazendo isso. Quando chegar no ano nas eleições, vocês vão aparecer aqui atrás de voto. Isso mesmo, senhoras e senhores, um desabafo. Desabafo de uma senhora que tem que tomar banho em uma área pública para chamar atenção para o seu problema e o problema de todos os vizinhos. Isso ocorre em um conjunto habitacional muito populoso e tradicional da nossa capital, o conjunto Eustáquio Gomes, que vem sofrendo com o desabastecimento de água nas torneiras dos apartamentos, das casas, assim como também nos prédios públicos e no comércio local. E aqui eu abro um parêntese e destaco, senhor presidente, quantas vezes eu pontuei aqui que antecipar a eleição não é bom. Não é bom, deputado Breno, porque prejudica o diálogo produtivo entre os que têm obrigação de resolver os problemas e conquistar reais soluções, reais e dignas para a população. E quando eu afirmo que não é bom, é em virtude dos prejuízos que a antecipação eleitoral causa para os períodos administrativos, em que deveríamos exercer, todos nós, os mandatos sem os problemas típicos das discussões e dos distanciamentos provocados pelo lado eleitoral. E eu falo sempre assim: governador, prefeito da capital devem sentar à mesa e construir soluções, deputado Francisco Tenório, para os problemas do nosso cotidiano. E um bom exemplo, deputado Inácio, desses problemas está no desabafo dessa senhora. Ela, desesperada, querendo ver soluções, invoca nomes que recebe como candidatos em 2022, que, embora sejam muitos os declarados e outros comentados pela imprensa,
ela cita 3. E eu entendo que assim ela se identifica com aqueles que, por ela, percebidos como comprometidos com causas como a dela, com causas do povo, como exemplo de solução no abastecimento de água. Ela me cita Jó Pereira, cita o senador Rodrigo Cunha e cita o atual prefeito da capital, JHC. Cita e, ao mesmo tempo, cobra solução, como também fala de uma forma eleitoral, onde ressaltando uma desesperança quanto ao futuro, caso não se resolva o problema, afirmando, e aqui eu abro aspas, depois os políticos aparecem aqui pedindo voto. Uma clara antecipação eleitoral, pois o normal, deputado Inácio, deputado Ângela, o normal seria ela cobrar da companhia de abastecimento, senhor presidente. Mas isso provavelmente ela está cansada de anos de descaso, de promessas e de problemas que se eternizam. E aqui entram os detalhes, que ela não tem obrigação de saber e que possivelmente nunca recebeu essas informações. Pois bem, agora falando para todos e não apenas para ela, mais uma vez, e também me dirigindo a ela, a senhora do protesto, eu afirmo que eu e outros colegas desta casa, outros deputados, já fizemos essa cobrança de investimento no abastecimento d'água e no saneamento, em Maceió e em outras tantas cidades de Alagoas, do nosso estado. Quantas vezes, nos últimos anos, deputado Davi Maia, nós não pedimos esses investimentos e não fomos atendidos? E como fica a população ouvindo falar de bilhões e bilhões de investimento com recurso próprio? Isso sem falar do recurso da venda da operação de distribuição de água e de prestação do serviço de saneamento que era operada pela Casal, que rendeu a manchete de 2 bilhões de reais no caixa do governo do estado, responsável pela Casal. Lembro que há alguns dias nós falávamos, no discurso do deputado Davi Maia, por mim aparteado, do pequeniníssimo investimento em saneamento e abastecimento e praticamente inexistente o investimento na captação e no tratamento de água pela Casal. E em razão desse investimento tão ínfimo e de anos de falta de investimento, o sistema aviação apresenta, o sistema de captação, aviação, apresenta esses problemas e junto traz todas estas dificuldades no cotidiano de milhares de pessoas, como o cotidiano dessa senhora do protesto. Faltaram investimentos, falta investimento, faltou planejamento, falta planejamento e, infelizmente, falta diálogo. Diálogo produtivo entre prefeitura e governo para amenizar os problemas que já perduram por 30 dias, no caso dessa senhora, e não tem data para que ele seja resolvido de forma definitiva. Essa casa tem cumprido a sua representação popular. Nós fazemos audiências públicas, indicações, cobramos, apontamos as necessidades, sugerimos as soluções, legislamos, nós fiscalizamos, mas, senhoras e senhores, a execução de qualquer obra ou de qualquer ação é de responsabilidade dos executivos. Algumas vezes, deputado Cabo Bebeto, nós colocamos no orçamento e não é executado. Legislamos, estabelecemos leis e a sua regulamentação não acontece. Indicamos, deputado Inácio, muitas vezes, mas nós não somos atendidos. Senhora do protesto, eu preciso lhe dizer, é assim a estrutura da nossa democracia. Legislativo, executivo e judiciário, independentes e em harmonia.
É assim que estabelece a nossa Constituição. Por isso, me cabe, a mim e aos meus pares, honrar a representação popular, a sua representação, de forma coletiva. Por isso, protocolei ainda hoje uma indicação de solução urgente do problema, um pedido de convocação da BRK, da Arsal e da Casal, para que juntas possam prestar esclarecimentos e trazer luz, ou, mais precisamente falando, trazer água para a torneira dos alagoanos. E faço esse pronunciamento exercendo o papel independente que essa casa tem. Reforçamos o seu protesto, mas lembro que não é de hoje. Há muito nós cobramos investimentos na área que hoje afeta a sua vida, a vida de muitos outros alagoanos e mais ainda, após a venda da concessão que gerou recursos para esses investimentos, assim prometido na época do leilão, mas que não estão sendo utilizados para essa finalidade. Planejamento, manutenção, investimentos, tudo isso, senhor presidente, são responsabilidades de todos. No legislativo, nós apontamos, nós cobramos, nós fiscalizamos, mas o executivo exerce a prerrogativa de administrar, de executar conforme e dentro das suas prioridades. Lamentamos por tudo que todos estão passando no conjunto Eustáquio Gomes e continuaremos trabalhando para ver tudo isso resolvido, pois soluções, elas sempre existem e dinheiro, que muito propagado, também tem. Então, é só uma questão de prioridade, tanto na solução definitiva como no apoio àquela comunidade nesse momento. Reservatórios comunitários, como a caixa d'água que aparece no vídeo, não resolvem o problema de forma definitiva. Não são solução para muitos, principalmente para centenas e centenas de pessoas idosas, deputado Inácio, e sem condição de enfrentar dificuldade para ir buscar água em um reservatório distante e, muitas vezes, de difícil acesso. Que cheguem as soluções e que as dificuldades sejam amenizadas da forma mais humana possível, da forma digna e justa para com os clientes consumidores de até alguns dias da Casal e de há muito pouco tempo agora da BRK. Que a Arsal, como agência reguladora, cumpra com a sua obrigação de regular um serviço tão essencial, cobrando agilidade nos reparos, continuidade e qualidade no abastecimento de água. Não somente nesse caso, mas em toda Alagoas. É necessário também que o governo do Estado e os gestores municipais, nesse caso específico do vídeo, o gestor da capital, busquem soluções temporárias para amenizar os problemas de desabastecimento da comunidade. Secretaria de Assistência, de Desenvolvimento Humano, do Idoso, da Saúde, de Infraestrutura, qualquer outro órgão governamental que traga minimamente o alívio no cotidiano desses maceoenses afetados, que sentem governo, prefeitura, BRK e evitem prolongar esses desafios e esse sofrimento. Essa casa faz o seu papel e estará sempre aberta à população e aos demais poderes para dialogar, para debater, para apresentar propostas e encontrar soluções, seja nas reuniões, seja em audiência pública, o que cada deputado dessa casa deseja ver, e eu não tenho dúvida, é que aconteçam as transformações e a melhoria na qualidade de vida dos alagoanos. Disso eu nunca abrirei mão, e por isso eu trabalho diariamente, e por isso, na época certa, deputado Galba, eu farei parte de um projeto para Alagoas, e assim passarei a dedicar tempo ao diálogo com a sociedade nos processos eleitorais, mas na época certa. Até lá, senhora do protesto, o que eu desejo, peço e vou trabalhar por isso, é que o atual governo, a prefeitura e a operadora BRK, atual responsável pelo sistema, resolvam esses problemas. E eu continuarei cobrando
planejamento, multissetorialidade, simultaneidade e convergência de políticas públicas e muito diálogo produtivo com a sociedade e entre os poderes. E aqui eu fecho o apelo de necessidade, senhor presidente. Lembrando, deputado Davi Maia, das bombas que faltam para garantir água no Canal do Sertão. Só temos uma bomba funcionando. Se parar, nós teremos outras localidades e até cidades inteiras com sérios problemas de abastecimento d'água, sem falar, deputado Inácio, nos danos econômicos para os ribeirinhos irrigantes do canal. Lembro a estação de tratamento localizada na proximidade da área dos problemas de afundamento de solo, o sistema Catolé. O sistema Catolé, deputado Cabo Bebeto, que já apresenta problemas na sua estrutura e pode comprometer, inclusive, outras regiões da nossa capital com desabastecimento de água. Tais lembranças são frutos de algumas reportagens, de estudos, como o diagnóstico do Canal do Sertão. Como eu também aqui poderia citar o desabastecimento de água de Arapiraca, de muitas cidades do sertão alagoano, de Piaçabuçu, que sofre, deputado Galba, há muitos anos, com problema de abastecimento inadequado, que foi fruto de audiência pública nessa casa, que várias soluções foram colocadas, mas não foram efetivadas, e que, infelizmente, até hoje, aquelas pessoas sofrem com a falta de abastecimento. Mas, alagoanos, senhora do protesto, quem tem a obrigação de saber todos esses problemas e os pontos de risco são os executivos, pois eles são os gestores e a eles nós temos que responsabilizar e cobrar as soluções. Finalizo desejando que todos nós, legislativo, executivo, judiciário, se necessário, avance na conquista das soluções, independentemente de partido ou de grupo político. Eu gostaria de ceder uma parte ao deputado Davi Maia, que foi o primeiro. O deputado Davi pediu primeiro, depois o deputado Bebeto, depois o deputado Galba Novaes. Coloco no vosso pronunciamento a cidade de Palmeira dos Índios, que tem um problema crônico com o abastecimento de água. Crônico. Eu não lembro o dia, já estou ficando velho, mas não lembro o dia que Palmeira teve água. Não é não. Toda vez falta. Deputado. Deputado Davi Maia. Deputada Jó Pereira, senhores, bom dia. Agradeço Vossa Excelência pela parte. Deputada Jó Pereira, é impressionante como esse governo tem a capacidade de desmoralizar até aquilo que é bom. O governo faz a duplicação da estrada Arapiraca-Maceió e usa material de péssima qualidade. Isso acontece que já estão fazendo recapeamento de uma estrada que não foi inaugurada, como ficou popularmente conhecido, asfalto de farinha. O governo consegue fazer a maior concessão de saneamento básico do Brasil, graças a esse trabalho dessa casa, e desmoraliza o próprio processo de concessão. Desmoraliza porque antes do prazo contratual já concede aumento. Desmoraliza porque antes dos investimentos falta água. Deputada Jó Pereira, eu estou aqui desde a semana passada. Eu e ressalte-se o presidente da Associação de Moradores de Eustáquio Gomes, o Marcos André, como conhecido lá como Marcão. Desde a semana passada que a gente tem batido de porta em porta. E eu estou com todos os áudios da BRK, da Casal, está tudo aqui guardado nesse... E só falta um áudio, da Arsal. A Agência Reguladora de Serviços de Alagoas sumiu. Eu acabei de entrar no site dela para ver se tinha pelo menos uma nota informando alguma coisa. O que tem é uma nota da BRK, dizendo que o sistema de aviação passará por obras. E aqui ele abre um parêntese. A empresa assumiu toda a engenharia do projeto destinado à recuperação da adutora de água operada pela Casal. O sistema não é da BRK, o sistema aviação é da Casal.
E todo problema tem dado da casa. Agora, qual é o problema da BRK? Eles não têm prazo. Não informaram qual é o prazo mínimo, que é a obra que eles vão assumir. O que colocaram foi 10 carros-pipas para fazer o abastecimento de água de caixa d'água em toda a cidade universitária, que isso não só é o Eustáquio Gomes, é o Eustáquio Gomes, Santa Maria e toda a região da cidade universitária que está faltando água. E o que encontraram de solução foram 10 carros-pipas. É um problema que afeta uma grande parte da região de Maceió. É um problema que está afetando demais a saúde, está afetando o comércio, está afetando a rotina das pessoas que estão buscando de balde d'água. Enquanto isso, nós não vimos o PROCON de Alagoas funcionar. Enquanto isso, a gente não viu a Agência Reguladora de Serviço que cobra funcionar. Nenhuma nota técnica dizendo a ASAL fez isso. Enquanto isso, deputada Jó, a gente não viu R$1 de investimento dos 2 bilhões de reais que o governo do Estado está usurpando das prefeituras da região metropolitana. O governo que já gastou 1 bilhão desse recurso, 780 milhões para ser mais exato, só gastou 12 com saneamento, e mesmo assim para indenizar os SAIs, aí afora gastou mais 150. Nós temos um problema sério de irresponsabilidade governamental, e nesse caso de irresponsabilidade do governador Renan Calheiros, que está desmoralizando, repito, um projeto que foi construído dentro dessa casa, um projeto que foi referência para o Brasil, e que na ânsia de tentar terminar o governo com mais gastos de asfalto e farinha, na ânsia de desviar todo o objetivo desse recurso, o governo faz os investimentos errados. Mas eu quero dizer, deputada Jó Pereira, que a Prefeitura de Maceió, o PROCON de Maceió, já sim se posicionou. Já acionou a BRK, já acionou a Companhia de Saneamento de Alagoas, a Quebrada, a Falida, a Casal, que quando a gente acha que vai se livrar dela, ela continua dando problema. O PROCON de Maceió já funcionou. Enquanto a gente não tem a SAL, não tem PROCON do Estado, mas pelo menos a gente tem um PROCON na capital. Enquanto isso, a Prefeitura de Maceió também está disponibilizando mais carros-pipas, como sugeriu Vossa Excelência, pela Secretaria de Assistência Social. Mas isso não é a solução. Isso não irá resolver o problema do Eustáquio Gomes e de toda a cidade universitária. Isso é mais um mero paliativo. O que essa casa precisa fazer com urgência, já para a semana que vem, é convocar a presidente da ASAL aqui, é convocar o diretor da BRK aqui, é convocar o presidente da Casal aqui, que quando eu digo que não tem capacidade de estar no cargo que ocupa, todo mundo aqui me critica. Mas está aí. Isso não é Davi que está falando, não. Isso é a prova do povo do Eustáquio Gomes, que está há 30 dias sem água. Então, eu espero, deputada Jó, que esse discurso da senhora, que a Vossa Excelência fez, reverbere. Eu espero que, me desculpe até se eu estou sendo muito grosseiro aqui nas minhas palavras, mas é porque eu estou, desde a semana passada, revoltado com toda a situação. Espero que as pessoas que já estão mais de 30 dias sem água não precisem mais fechar a rua, não precisem mais protestar, porque chegamos ao ponto do limite. E, como eu disse, o áudio do diretor da BRK, ele é aterrorizante, porque ele diz que não tem prazo, que não quer estipular prazo, porque não sabe o que é que vai encontrar. É pior ainda, a gente não tem nenhum limite de quando é que essa água vai voltar. Então, muito obrigado pela parte. Deputado Davi Maia, isso nos incomoda, porque água é bem essencial, é serviço público essencial. Como é que a gente admite viver sem água e diante do descaso de tantos e tantos? Então, é importante que definitivamente não só o alagoano e a alagoana esteja no orçamento do Estado, mas que ele seja prioridade na execução desse orçamento, que ele seja prioridade nos investimentos públicos e que o diálogo cívico entre poderes, entre gestores, ele sempre exista. Porque, deputado Inácio, quando a gente tem um problema familiar, todos se reúnem em torno da solução daquele problema. Quando nós temos uma catástrofe, todos dão as mãos no sentido de resolver o problema. O que eu estou fazendo aqui é um apelo. Todos os que têm condição
de resolver o problema. Sentem à mesa e tratem isso como prioridade, porque as pessoas precisam de acesso à água. Urgentemente, definitivamente. Esse é o meu apelo. Eu queria conceder uma parte ao deputado Galba Novaes. Está na ordem certa, presidente? Senhor presidente, deputada Jó Pereira, agradeço antecipadamente o APAR. Queremos corroborar com o pronunciamento de Vossa Excelência no tocante principalmente essa questão da falta d'água. Como todos sabem, eu sou morador do Tabuleiro do Martins. Isso que essa senhora colocou e que tomou volume nas mídias sociais é o que todo mundo está passando lá, inclusive eu. Senhor presidente, eu tenho no Instituto Galba Novaes 40 mil litros d'água. Eu pedi para abrir para dar à população. Coisa nunca vista. Eu tenho 60 anos de idade. Passei 20 anos como vereador. Meu pai foi 20 anos. Então, desde 12 anos, eu estou envolvido na política. Eu nunca tinha visto carro-pipa no Tabuleiro, só vim conhecer a realidade de carro-pipa, certo? Quando comecei a ser deputado e andar pelo estado de Alagoas. E fiquei até admirado, senhor presidente, como eu tenho esses 40 mil litros d'água que eu disse, certo? Aí a BRK diz que colocou 125 mil litros d'água à disposição da população. Ora, 300 mil habitantes na parte alta da cidade. Ele teria que colocar 300 mil d'água para dar 1 litro d'água a cada um. 1 litro. Isso é uma vergonha que está acontecendo. A senhora, no desespero, de momento, que até eu fiz uma crítica reservada num grupo que estava construtiva, citando pessoas que não têm nada a ver com o caso. Essa responsabilidade, ou melhor, essa irresponsabilidade é dessa empresa. Isso é uma vergonha o que está acontecendo. Eu estou há mais de 20 dias sem água em casa. Só que, como eu disse, eu tenho a fundação. Aí, 40 mil litros d'água, não para se acabar, é muito difícil. Tem a cisterna de 20 mil embaixo. Quem passar ali na frente, vê aquela caixa d'água lá da frente, tem 20 mil litros d'água. Quer dizer, isso é uma coisa absurda, que eu não acompanhei desde que eu nasci. Essa é a falta d'água no meu bairro. É uma vergonha as pessoas ligando. E quando você mora no bairro, quando você reside lá, aí, resultado, você passa a ser o responsável. Que queira ou não queira, a gente tem uma responsabilidade, enquanto parlamentar, representante da população, de estar ouvindo os problemas, a aflição das pessoas e tentar resolver, levar pelas prerrogativas que temos, pela força que tem política, levar os órgãos responsáveis para tentar uma solução. É uma vergonha. Essa BRK assumiu. Como é que você não tem um planejamento no mundo da tecnologia digital, de todos esses avanços que existem? Você não tem um planejamento de saber que vai entrar numa concorrência, que vai ter um outorga para trabalhar, ou melhor, administrar essa situação desses recursos tão ricos, e principal para a vida humana, que é a água, e você dizer, eu estou trabalhando, como o deputado Davi Maia passou, aviação, não tem nada a ver com BRK. Um bairro daquele, água, deputada Jó, mais de 30 dias não tem água na caixa d'água. Aí, quando chega um pouquinho à noite, você está enchendo os baldes. Então, lá é balde de água mineral que está seco, você enche, são os baldes de lavar roupa, certa aflição das pessoas, o reclamo, choro, inclusive. Você vive muito bem sem energia elétrica, mas ninguém vive sem água. Você tem várias opções para energia elétrica. Até uma geladeira, você pode botar um botijão de gás e a geladeira funciona com gás. Mas a água, como é que você consegue? Como é que você consegue? De que forma? Qual a forma que você tem de conseguir? E agora me deixou, inclusive, mais triste e preocupado, porque essa BRK eu soube que pertence ao Odebrecht, a mesma que é a da Braskem. A Braskem, que está acabando com Maceió, acabando com o estado de Alagoas, que cometeu o maior crime ambiental do mundo, é a BRK. Então, essas duas empresas, uma que acabou com nossa cidade, acabou com a vida de 60 mil pessoas, que não tem processo de transparência, que não está indenizando, e a outra que agora está tirando a água. Quer dizer, uma destruiu o meio ambiente e fez com que as pessoas mudassem o seu habitat natural, abandonassem, não fosse forçar a sair das suas casas. A outra está tirando o líquido precioso, que é a vida, que é a água. Então, na realidade, eu estou achando que é a Segunda Guerra Mundial.
Acho que vai acontecer aqui o que aconteceu com Hiroshima e Nagasaki. 2 bombas atômicas destroem a cidade toda, porque é isso que essas empresas estão causando no estado de Alagoas. Então, hoje, quando eu cheguei, tinha falado com o deputado Marcelo para me inscrever, para pronunciar aqui, a falar justamente sobre isso que Vossa Excelência está falando. Mas aí, Vossa Excelência, quando trouxe brilhantemente esse discurso aí, fez suas fundamentações, né, e mostrou, na realidade, as responsabilidades, quem tem que tomar providência em relação a isso, certo? Eu estou fazendo essa parte para ratificar, certo? Dizer, Vossa Excelência, que comungo com esses pensamentos, que o que está acontecendo na parte alta da cidade, principalmente, é um verdadeiro crime, certo? Tanto a Braskem como a BRK está se comportando como verdadeiros assassinos de vida humana, que eles estão fazendo isso. É tirando a água do povo, tirando a moradia, a cidadania, mexendo com a saúde física, a saúde psicológica, a saúde mental das pessoas, certo? Então, é muito triste dizer que eu dou 125 mil litros d'água, 125 mil litros d'água, 10 carros-pipa. Eles colocaram lá para o bairro do Tabuleiro, que não dá nem, se for botar para a feirinha do Tabuleiro, não tem como abastecer aquelas 125 caixas d'água de 1.000 litros. Pronto, é que ele botou. Dizendo, estamos providenciando, capital do estado de Alagoas, a cidade de Sorriso, uma cidade eminentemente turística, que as pessoas se apaixonam, está faltando água. Para 300 mil pessoas, faltando água. Então, eles estão trabalhando, está certo, estão trabalhando para o futuro, sim. E que projeto, que ação, que plano emergencial eles tinham para saber que tinha que fazer isso? Não vamos dar a solução. Vamos construir um reservatório ali, certo? E deixar aquele reservatório futuramente se colocou para qualquer coisa. Não, eles simplesmente desligaram, acabaram, começaram a fazer o serviço que estão fazendo, que ninguém conhece, eu na realidade não conheço esse serviço que ele está fazendo, e deixou as pessoas sem água. Então é isso aqui, deputado, parabenizar a Vossa Excelência pelo excelente discurso, as colocações referente à BRK, dizer que o desespero daquela senhora é isso mesmo, as pessoas se desesperam, né? Não fique chateada quando foi citada seu nome, não. Eu passo por isso todos os dias. Queimou a luz do poste no Tabuleiro. Cadê o deputado? Cadê o vereador? É assim. O povo vai em busca de quem ele acha que pode resolver a vida deles. Às vezes não é atribuição nossa, mas a gente é responsabilizado, que isso faz parte da democracia. Parabéns e muito obrigado. Obrigada, deputado Galba. Lembrando, Vossa Excelência lembrou o Tabuleiro, eu quero aqui lembrar o bairro de Ipioca. Não tem água no bairro de Ipioca, um bairro turístico, deputado Inácio, que recebe quem vem de fora, não tem água, e muitos outros bairros aqui da nossa capital. Dizer, deputado Galba, que eu não fiquei chateada, me sinto na obrigação de ter dado voz a essa senhora aqui na Assembleia Legislativa e dar voz a ela. Aproveito a oportunidade de, em nome dela e de todos esses maceioenses, senhor presidente, nós protocolamos nessa casa o pedido de convocação da BRK, da Arsal e da Casal, para que conjuntamente, porque o problema não é apenas da BRK, é um problema crônico de falta de investimento no sistema desde a captação até a distribuição de água. Então, nós precisamos centrar esforços e cobrar do governo do Estado, do Executivo, o investimento da outorga nesse sistema de captação, distribuição de água aqui da nossa capital e de todo o estado de Alagoas. Então, eu peço a Vossa Excelência que paute o requerimento de convocação e o apoio dos demais deputados para que a gente possa, nessa casa, dar voz a tantos e tantos alagoanos e alagoanas. E assim eu quero conceder uma parte ao deputado Inácio. Deputado Dudu Ronalça. Deputado Inácio. Senhor presidente, deputada Jó Pereira, Vossa Excelência, faz um pronunciamento muito pertinente. Quer dizer que carro-pipa hoje funciona da capital ao sertão. Essa prática de distribuição de carro-pipa é um quadro já conhecido na região do sertão, que, no meu entendimento, é coisa ainda do início do século XX. E veja, deputada, a incoerência. Eu venho dizendo há muitos anos nessa casa que o estado de Alagoas é o estado mais privilegiado em termos de água potável do Nordeste. Nenhum estado do Nordeste
tem mais água potável do que o estado de Alagoas. Costumo dizer que, apesar de ser a região que menos chove no estado de Alagoas, ser a região do sertão, mas é a região que disponibiliza mais água potável perene. Temos o Rio São Francisco, temos o Canal do Sertão. A cidade de Maceió é uma cidade privilegiada. Além de termos um lençol freático que atende bem parte da população, esse estudo foi feito pelo saudoso professor Abel Tenório Cavalcante, a minha opinião, o maior hidrologista que Alagoas teve, e que nós nos deparamos com essas obras de abastecimento d'água de Alagoas. O último a investir foi o governador Geraldo Bulhões. O governador Geraldo Bulhões foi governador de 1990 a 1994. Foi ele que construiu o sistema Pratagi. De lá para cá não houve investimento nenhum. Como, deputado Dudu Ronaldo, a população cresceu de lá para cá. Você chega na região do Agreste, temos o mesmo problema. A adutora que atende o Agreste foi a adutora construída no governo de Geraldo Bulhões. Nós vamos para a região do Médio Sertão, ou seja, aquela região da Bacia Leiteira. A adutora que atende aquela região tem como a captação a cidade de Pão de Açúcar. Essa adutora foi construída, deputada, no governo também de Geraldo Bulhões. Vamos para a adutora do Alto Sertão de Alagoas. Foi construída nos anos de 1978 a 1982, no governo de Guilherme Palmeira. Ou seja, a população aumentou assustadoramente nesses anos e o fornecimento de água continua o mesmo. Volto a dizer que Alagoas é o estado mais privilegiado que o Nordeste brasileiro tem em termos de água. É inadmissível se faltar água em qualquer região do estado de Alagoas. O que está se faltando nesses últimos anos foi investimento no setor hídrico do estado de Alagoas. Quero dizer, sempre coloquei isso, prioridade é água. E água Alagoas tem suficiente. Nós temos água para o consumo humano, nós temos água para o consumo animal e nós temos água suficiente para a produção de alimentos, ou seja, para a irrigação. O que nós precisamos é fazer a distribuição dessa água, que com absoluta certeza nós seremos o estado mais desenvolvido do Nordeste. Nós precisamos de um plano de governo. Não acredito em nenhum município, nenhum estado, nenhum país que não tenha um plano de desenvolvimento integrado no seu município, no seu estado, no seu país, aproveitando as suas potencialidades. E o que nós precisamos é isso. Água nós temos. O que precisamos é distribuir essa água, volto a reiterar, para o consumo humano, consumo animal, consumo industrial e para a produção de alimentos, que é a irrigação. Meus parabéns, deputada Jó Pereira. Obrigada, deputado Inácio. As informações que Vossa Excelência sempre traz com muita propriedade, sempre enxergando Alagoas e suas potencialidades, advogam a favor daquilo que a gente deixou muito claro. Falta planejamento e investimento planejado nas prioridades do nosso estado, nas prioridades dos alagoanos e alagoanas. Deputado Dudu Ronaldo. Deputada Jó Pereira, senhor presidente, queria parabenizá-la na sua fala de hoje. Quando eu vinha para a sessão, recebi uma ligação da Islene, deputado Brendo, que é moradora lá de Eustáquio. E falando, o deputado Davi Maia teve com o presidente da associação, com o Marcos, conversa com deputados. Eu disse, olha, semana passada já foi conversado com alguns deputados, inclusive o deputado Bebeto, já tinha solicitado, não sei se foi convocação, foi convidando a BRK e a Casal
E é importante, já que Vossa Excelência também fez essa convocação, a gente poder, semana que vem, já votar, porque, deputado Chico, não existe o que está acontecendo. A gente não tem nem o que falar para essas pessoas. Aquela senhora que fez aquele desabafo, a gente fica solidário com o que está acontecendo com ela, mas o que a gente pode fazer mais, fora a gente vir aqui falar, convocar, sabendo que a gente também tem nossos limites, né, deputado? Tem que deixar claro que, e como você foi muito feliz, Vossa Excelência, dizer que se fosse pela vontade da gente já estava resolvido, mas infelizmente é o costume, e isso, para quem exerce mandato, já está acostumado a acontecer esse tipo de coisa, a gente às vezes paga por uma coisa que a gente não tem culpa, mas ao mesmo tempo a gente também tem, porque a gente exerce o mandato e tem responsabilidades, mas em momento nenhum a gente se furtou disso, né? É muito bom a gente chegar aqui só falar, dar um discurso, pronto, não, a gente fez a parte da gente. Não fez. É isso que Vossa Excelência está fazendo hoje, de convocar. Volto a repetir, o Cabo Bebeto já tinha feito isso semana passada, e a gente em conjunto agora chamar, se possível também, a gente convidar alguns vereadores para participar desse momento, que eu acho que é importante, de Maceió, porque Maceió, claro, está sendo atingida, mas tem vários municípios, Vossa Excelência falou, Piaçabuçu. Piaçabuçu não só tem falta de água, não. Água de má qualidade. De má qualidade. Vou dar exemplo lá, o povoado do Peba não quer a BRK. Não quer a BRK. Deputado Arthur Lira, conseguimos um posto lá, inclusive com a ajuda do Joãozinho, prefeito Joãozinho Pereira, presidente da Codevasf hoje, e dá esse impasse. Vou dar mais um exemplo, Vossa Excelência, deputado Chico. Fernão Velho tem um sistema de água que quem fez foi a fábrica Carbe, e não quer BRK lá. Não quer. Tivemos uma reunião com o Ministério Público, depois teve uma reunião com a comunidade do Ministério Público, agora com a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, para que a gente possa também fazer um poço lá, porque eles não querem. Graciliano Ramos, tem várias comunidades que não querem a BRK, que não tinha, a Casal não operava. Graciliano Ramos é um, porque lá, ali no Eustáquio, para você ter ideia, na cidade universitária, são vários conjuntos, inclusive o Jardim Royal, conjunto novo, que vai até Rio Largo, vereadora Jô, que vai até Rio Largo. Então, assim, aumentou muito a população daquele local. E a gente, infelizmente, hoje, o que a gente tem a dizer? Hoje a gente vai ter uma resposta à convocação da BRK da Casal, que... Da Sal também. Que, deixando claro, eu peguei algumas informações junto com o deputado Davi, e a Casal, sim, tem também responsabilidade do que está acontecendo. A BRK, ela assumiu a água daqui, ela está... a concessão, mas a BRK, a Casal ainda tem, sim, a responsabilidade. Então, assim, a gente tenta votar o mais rápido possível para que eles venham com prazo e com data. Agora, o que eu escutei é o que o deputado Davi disse. Não tem prazo. 30 dias e tal. E a gente chegar para um morador para dizer, você vai passar 30 dias sem água, não tem como você falar isso para uma pessoa. Não tem nem como você dizer um negócio desse. Então, assim, é muito triste o que está acontecendo, mas eu tenho certeza, deputado Chico Tenório, que com essa convocação, deputado Inácio, a gente vai ter pelo menos um prazo e no dia aqui, se possível, a gente poder, deputado Galba, convidar também os vereadores para que a gente pudesse, nessa convocação que vai haver, pudesse fazer também em conjunto com a Câmara Municipal de Maceió, falar com o presidente Galba, para que a gente pudesse fazer em conjunto, até porque Maceió está sendo afetada, mas, consequentemente, a gente poder abordar também algumas cidades de Alagoas, Palmeiras dos Índios, Vossa Excelência falou, o deputado presidente falou, a deputada Ângela falou de algumas cidades também, Piaçabuçu. Então, são várias cidades que vêm tendo problema. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigada, deputado Dudu Ronalça, mas apenas, deputado Inácio, para fazer um alerta. Nós temos mais 2 blocos, bloco B e C, cujos leilões estão abertos e acontecerá, deputado Francisco Tenório, até o dia 8 de dezembro. São também sistemas que não têm o investimento adequado, sistemas que precisam ser ampliados, sistemas muitas vezes compartilhados com municípios que não aderiram. E aqui eu quero fazer um alerta para todos os gestores que avaliem corretamente
se é necessário, nesse momento, fazer a concessão dos seus sistemas de abastecimento de água. Dizer, deputado Francisco Tenório, e aí para passar para Vossa Excelência e para o deputado Inácio, que ainda quer retomar a fala, que esse não é o único problema dessa concessão. As pessoas da região metropolitana não estão tendo acesso à tarifa social. É um dos outros problemas, dos tantos outros que precisam ser resolvidos, ou pelo menos que as soluções sejam apontadas. Eu gostaria de dar uma parte ao deputado Francisco Tenório, que ainda não usou, e depois voltar para o deputado Inácio. Deputada Jó Pereira, senhores deputados, eu quero antecipadamente, deputada Jó, agradecer uma parte de Vossa Excelência, mas para colaborar com o seu pronunciamento, também recebi reclamações e pedidos emocionados. O Fernando, lá do Estáquio Gomes, me telefonou pedindo, até pelo amor de Deus, que nós tomássemos uma providência, porque está sem água no Estáquio Gomes. Enquanto isso, lá em Rio Largo tem um cano estourado e a água vazando pela rua. Já vi também denúncias de canos em outros pontos de Maceió, com água vazando. Na realidade, está havendo um certo falta de capacidade de gerenciamento desses problemas. Agora, quero dizer uma coisa. Não quero aqui condenar a BRK, como fez o colega deputado Galba, tratando de empresa criminosa, tal. Não. Até porque há quanto tempo a BRK está no controle disso? Há quantos meses? O que é que a BRK comprou do Estado? Uma empresa sucateada, velha, falida. Seu sistema de distribuição horrível. Cano velho que nem funciona mais, tem que ser substituídos. Na realidade, é como se estivesse montando uma nova empresa de uma velha. Não é fácil o trabalho que a BRK tem para melhorar o sistema de abastecimento de Alagoas. Os problemas que a BRK hoje está enfrentando são problemas herdados da compra de uma sucata. Isso é a realidade. Eu não sou aqui defensor da privatização, não. Especialmente nos setores vitais do Estado, como questão de água, energia. Eu nunca defendi essa privatização, mas não quero de imediato condenar quem agora está no comando há poucos meses. É preciso que a gente veja essa situação. Agora, concordo com a convocação da BRK, especialmente para cá. Não adianta a questão de convocar a ou B que a BRK não esteja. Para ver no seu plano de investimento que foi feito com a aquiescência do Estado, quando o Estado fez o leilão que concedeu essa tarefa para a BRK, teve um plano de investimento. A BRK já pagou ao Estado, em espécie, em moeda viva, alguns valores. Mas quanto já investiu na recuperação dessa sucata que ela comprou? Como está sendo feito esse investimento? Se está dentro do que foi proposto no leilão, infelizmente, a gente tem que pedir à BRK que acelere os seus investimentos. Se está dentro do planejado na proposta de leilão. Se ela está investindo aquém do planejado, aí sim, cabe o Estado usar das suas prerrogativas para fazer com que ela invista o necessário. Agora, eu não posso, antes de ouvir a própria BRK, quanto para se investir, quanto já investiu, quanto está investindo na recuperação, condenar a BRK. Vamos defender o povo alagoano, vamos pedir urgência na questão da manutenção do sistema de água e do investimento para melhorar. Mas não vamos condenar antecipadamente, porque nós não sabemos quanto que ela já investiu, se está investindo, o que é que está fazendo. Se estiver cumprindo o que foi acertado no leilão, infelizmente foi erro do leilão, foi erro na negociação. Ou nem a própria BRK sabia o que estava
na realidade, absorvendo de sucatas da distribuição de água da Casal. Isso é uma realidade que nós temos que enfrentar. E não é para mês que vem, não, é para segunda-feira, se possível, essa convocação para a gente discutir esse assunto aqui nessa casa. São essas as minhas observações para colaborar com o pronunciamento de Vossa Excelência. Muito obrigado, mais uma vez, deputada Jó Pereira. Obrigada, deputado Francisco Tenório. Dizer que a ideia não é apontar a BRK. Nós estamos falando aqui de investimento, e Vossa Excelência está corretíssimo, investimento adequado e de diálogo produtivo em torno da solução dos problemas. Isso é que é importante, deputado Inácio. Até porque a própria empresa operou o sistema conjuntamente com a Casal até junho ou foi julho desse ano, quando recebeu definitivamente a operação do sistema. Então, a empresa também tem suas informações, teve acesso ao estudo do BNDES e é necessário que a responsabilidade seja compartilhada. É por isso que a convocação tem que ser conjunta, BRK, Casal e Arsal. E eu, inclusive, estou pensando agora, nesse instante, deputado Inácio, em convocar o secretário de Planejamento, porque ele também precisa mostrar para nós, deputados, e para toda Alagoas, o que está previsto em termos de planejamento e de investimento naquilo que Vossa Excelência disse que é importante e que todos nós sabemos disso, que são os investimentos prioritários na captação, tratamento e distribuição de água. Com isso, eu concedo uma parte ao deputado Inácio. Deputada Jó Pereira, eu concordo plenamente com o deputado Francisco Tenório, quando ele diz que o nosso sistema de abastecimento de água do Estado de Alagoas, de competência da Casal, está obsoleto. Norte, sul, leste e oeste, a gente sabe exatamente. Mas para desanuviar esse ambiente, essa sessão, eu quero contar algo pitoresco da política do Brasil e que a gente vai fazer uma analogia para o caso, o seu discurso. Em 1969, foi inaugurado o estádio Lorival Batista em Aracaju. Nós, naquele momento, só tínhamos 2 estádios de futebol, que hoje denominamos de arena. Nós tínhamos o Maracanã, que era propriedade do governo do estado do Rio, da Guanabara, e nós tínhamos o Mineirão, que era propriedade do governo de Minas Gerais. E o terceiro estádio que um estado do Brasil construiu foi o estádio Lorival Batista, em 1969, em Aracaju. O governador era Lorival Batista. Uma grande festa. E um determinado prefeito de Sergipe, depois da inauguração do Batistão, ele, senhor presidente, deu ordem de serviço, mostrou a maquete de um estádio de futebol da sua cidade, não quero declinar nem a cidade, nem o nome do prefeito, que era menor do que o Batistão, porém mais moderno do que o Batistão. Foi um dia de festa nessa cidade. Conclusão. Depois que ele deu a ordem de serviço, perguntavam a ele: prefeito, quando será inaugurado esse estádio de futebol aqui em sua cidade? E ele respondia: só Deus sabe. Fazendo uma analogia desse prefeito, que em 1969 ou foi 1970, que ele prometeu, deu ordem de serviço para construir esse estádio de futebol, fazendo uma analogia, eu tenho muito receio, depois da Braskem ter adquirido, a Braskem não, a BRK, desculpe, ter adquirido a Casal, e a gente vai perguntar à BRK, quando será melhorado, quando será dotado de um sistema de abastecimento d'água e saneamento do estado de Alagoas perfeito? A BRK pode responder como esse prefeito de Sergipe respondeu em 1969 e 1970. Só Deus sabe. Então, de toda a privatização, de todo compromisso, senhor presidente, a gente precisa ter um planejamento com datas. E o receio meu é exatamente, mais ainda
quando for privatizada aquele sistema do Médio Sertão e do Alto Sertão de Alagoas. Vai ser mais complicado ainda. Eu sempre, como colocou o deputado Francisco Tenório, sempre fui receoso nessas privatizações de algo estratégicos, como água e energia e por aí vai. Só isso para contribuir com seu brilhante discurso e vamos desfraudar essa bandeira que eu sempre tenho como prioridade maior. É a questão da água. E nenhum estado do Nordeste tem mais água do que o estado de Alagoas. É inadmissível o que está acontecendo no estado de Alagoas, norte a sul, leste a oeste, essa questão do abastecimento d'água nos municípios alagoanos. Muito obrigado. Obrigada, deputado Inácio. Senhor presidente, não tem. Deputado Ronaldo Medeiros, pede uma parte. Deputada Joel, eu serei rápido, até porque os colegas já disseram muito do que eu sinto, do que eu penso. Mas a BRK e as outras empresas que entraram no leilão, para elas precificarem, todas vieram estudar o sistema aqui em Alagoas, todas vieram. Senão, não teriam precificado. Estudar a parte comercial, a parte de estrutura da casal, a parte da tubulação, de captação. E depois elas precificaram, cada uma colocou seu preço. Então dizer que a BRK não sabia ou não sabe do que ia encontrar, isso é mentira. Outro fato importante também é que a BRK teve uma transição de 90 dias que é contratual. Houve uma convivência entre eles. Se a empresa, não estou tirando aí a responsabilidade da casal, mas era para a BRK, que vende, que está distribuindo a água, ter adotado as medidas logo lá atrás. Ganhei a licitação, vamos começar a sentar com a casal, porque houve sim uma transição. Aí agora que ela não sabia, esse discurso é um discurso mentiroso. Inclusive, contratualmente, a BRK ela tem um prazo de investimento. Existe um cronograma que é físico e financeiro que ela tem que apresentar dentro dos prazos contratuais. E eu concordo, deputada, que se convoque. Eu tenho uma convicção, uma praxe de convidar, né? Convidar, se não vier, que se convoque. Mas que a casa traga aqui, convide, se não vier, convoca-se todos os envolvidos. Porque esse é um problema sério. Eu, por convicção, eu sempre fui contra de energia, me pronunciei contra a água. Algumas áreas eu acho que o Estado não deve sair. Mas, às vezes, o que eu penso, a maioria não pensa como eu. Vivemos numa democracia, temos que aceitar, mas trabalhar para que as coisas funcionem corretamente. Era isso, deputado. Senhor presidente, muito obrigado pela oportunidade. Mais uma vez, deputado Ronaldo, obrigada pelo aparte e a referência à BRK, Vossa Excelência tem razão, tanto é que eu disse aqui na tribuna, nesse instante, antes do aparte do deputado Inácio, que a responsabilidade é compartilhada, porque a BRK teve a oportunidade de acesso aos estudos do BNDES, ela operou conjuntamente com a casal, ela recebeu até junho, julho, operou conjuntamente, ela tem e precificou, Vossa Excelência tem razão. A BRK, ela tem a sua responsabilidade, mas ela não é a única responsável. Ela não é a única responsável. Nós temos que dar responsabilidade a quem tem. E muitas vezes o nosso maior defeito é achar que nós temos problemas sérios que podem ser resolvidos de maneira muito célere e muito rápida apenas por uma pessoa. Não, essa é uma solução conjunta e por isso que a convocação, e agradeço Vossa Excelência, no apoio à convocação, tem que ser conjunta. Nós precisamos distribuir as responsabilidades
para que a gente tenha uma solução adequada o mais rápido possível. Senhor presidente, quero agradecer a paciência e usar parte de todos os deputados e deputadas, que embora a deputada Ângela está aqui ainda em plenário, e que não só a senhora do protesto, mas todos os alagoanos recebam os políticos em época eleitoral, deputada Ângela, para exercer a sua escolha. Como todos nós alagoanos vamos participar do processo democrático das eleições, pois só existe caminho através da política. E pela política, nós precisamos fortalecer projetos de desenvolvimento e esvaziar o que eu costumo chamar de projetos de poder, pelo mero poder. O cidadão deseja solução para os seus problemas e nós temos o dever de buscar e de conquistar essas soluções. E o tempo é agora, é hoje, é amanhã. Fica para o amanhã também, porque todo o tempo é tempo de buscar essas soluções, pois sempre é momento de olhar para o futuro e de renovar as esperanças em novas conquistas. Soluções encontradas, além de encontradas, efetivadas, após um longo período de ausência, é só obrigação e não carrega em si o mérito junto aos beneficiados. Que todo gestor se lembre disso. Solução é obrigação de todo e qualquer gestor. Inicio a conclusão, senhor presidente, lembrando que nós só teremos um desenvolvimento sustentável através da educação, como base do desenvolvimento de qualquer indivíduo. E uma vez conquistado esse desenvolvimento, fortaleceremos o coletivo e todos os momentos de decisão desse coletivo. Que viva a democracia, viva as redes sociais que dão voz e imagem, deputado Dudu Ronalça, a protestos como dessa senhora do vídeo, pois a dor e os desafios, elas saem do imaginário e começam a se tornar e tomar formas reais. São muitos os desafios, são grandes os desafios. São muitos também os canais de identificação democrática dessas aflições. Diariamente, deputado Breno, todos os dias quando saio de casa, na TV aberta, o ALTV retrata vazamento, falta d'água. Diariamente na TV aberta, nos seus programas jornalísticos de cobrança pela comunidade, nas rádios, nos portais de notícias, nas redes sociais. São tantos os canais e, mesmo assim, muitos não se sensibilizam com a dor, com o sofrimento, com as dificuldades alheias. E digo, nada justifica um mandatário de cargo público, seja ele eletivo, seja ele efetivo, seja ele comissionado, seja qualquer cargo de gestão, não enxergar e buscar ordenar ações no sentido de avançar na correção e no enfrentamento desses desafios. Praticamente todos os desafios de Alagoas têm solução. É só uma questão de planejamento e de decisão de fazer acontecer. Vamos às soluções. Agora, amanhã e depois. Mas sempre fazendo acontecer cada etapa, cada conquista. E esses desafios, por maiores que eles sejam, eles todos serão vencidos. Meu muito obrigada pela atenção de todos. Obrigado, deputada Jó. Parabéns pelo pronunciamento. Igor. Vê se o Nivaldo chegou aí. Não havendo oradores inscritos em explicações pessoais, faculto a palavra ao deputado que queira fazer uso. Não havendo mais deputados que queiram fazer uso da palavra, convoco os senhores deputados para terça-feira, horário regimental. Agradeço a presença de todos e declaro encerrada a sessão. Muito obrigado.